constrangimento de ordem mais técnica, eu vou então fazer a minha apresentação. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite que me foi dirigido pelo Dr. Vítor Fragoso. É sempre uma enorme satisfação participar neste tipo de iniciativas. Apresentar também os meus agradecimentos institucionais ao Sr. Diretor da Universidade Sénior Contemporânea e saudar todos os presentes, que na realidade estão de parabéns pelo 9º aniversário da Universidade, e portanto este encontro integra-se, tanto quanto sei, justamente nas comemorações desse aniversário. O Dr. Vítor Fragoso, quando me convidou para poder participar neste encontro, sugeriu-me como temática a abordar a educação de adultos e, particularmente, os desafios que se colocam no processo de envelhecimento. E, desde logo, este tema me levou a equacionar a relação que existe entre aprendizagem e processo de envelhecimento. Ou seja, pensei de imediato que elementos seriam importantes para caracterizar esta relação e onde, digamos que do ponto de vista epistemológico, onde é que eu poderia buscar contributos significativos para tentar explicá-lo e tentar eventualmente caracterizá-lo. E então, situei-me naquilo que, enfim, a literatura hoje definimos como gerontologia educativa. Digamos que é uma área de interesse relativamente jovem, mas que, em todo o caso, se centra não só nas questões de produção de conhecimento, mas também ao nível da intervenção. E assim sendo, eu diria que, do ponto de vista da intervenção, a ideia é justamente rentabilizar todos os recursos educativos no sentido de prevenir algumas perdas que poderão, e sublinho, poderão ser associadas ao processo de envelhecimento. Já vimos pelas apresentações de hoje que as perdas não são universais nem incondicionais. Inclusivamente as perdas associadas ao processo de envelhecimento podem se traduzir em ganhos extremamente significativos e em processos até adaptativos. Depois, a intervenção no sentido de facilitar o desempenho de papéis que não foram assumidos noutras fases da vida. A intervenção do professor Cabral Pinto foi também neste sentido. E depois a ideia de que, com intervenções que se realizam no âmbito da gerontologia educativa, nós podemos desenvolver todo o potencial humano e, portanto, fazer com que a vida seja satisfatória, isto numa lógica de cumprimento de tal felicidade. Enquanto área de conhecimento, a gerontologia educativa tenta de alguma forma caracterizar as mudanças psicológicas que ocorrem durante o processo de envelhecimento, e aqui centramos muito nas alterações cognitivas. Do ponto de vista do perfil cognitivo, há algumas mudanças que, enfim, que a literatura, designadamente a psicologia positiva, tem vindo a apontar, através de estudos que têm realizado com as populações, mas, na verdade, no que toca às diferentes capacidades cognitivas, há também que atender aos múltiplos modelos teóricos, e hoje o professor Manuel Serrão, quando se referiu à teoria das inteligências múltiplas, sugeriu isso mesmo, ou seja, efetivamente nós não podemos estar a avaliar competências cognitivas de caráter lógico-matemático, ou estritamente lógico-matemático, ou estritamente linguístico, mas temos que também atender a outras manifestações de inteligência que têm vindo a ser desprezadas e que, de acordo com as políticas educativas que estão em vigor, continuam, na minha opinião, a ser. Portanto, voltando atrás, falando da gerontologia educativa do ponto de vista de construção de conhecimento, teremos que atender então a estas modificações cognitivas que estão associadas ao processo de envelhecimento e depois falar também nos processos motivacionais que se associam à participação ou à não participação dos adultos séniores em atividades educativas, culturais, etc. Atende-se que estes bloqueios à participação podem ser bloqueios de natureza externa, e aqui podemos falar das questões da acessibilidade, até da acessibilidade dos espaços físicos, que muitas vezes não se coadunam com algumas limitações motoras que
acontecem nestas populações, mas também, eu diria, sobretudo, motivações de ordem interna, isto é, a predisposição que as pessoas manifestam e o gosto que apresentam para se envolverem neste tipo de participação. E este envolvimento pode ser também trabalhado, e a educação e a gerontologia educativa em particular têm um papel extremamente importante nesse sentido. Assim, a gerontologia educativa tem vindo a dirigir a sua atenção às pessoas mais velhas, no sentido de promover espaços de reflexão pedagógica, também de conceptualização mais teórica, investigação nesta área, que tem surgido de forma cada vez mais sistemática, mas também tem dirigido os seus esforços educativos à comunidade em geral, no sentido de alterar algumas representações sociais. Hoje de manhã falámos dos estereótipos, dos preconceitos em relação aos adultos mais velhos. E, efetivamente, muito trabalho da gerontologia educativa deve ser dirigida aos mais novos, eu diria à comunidade em geral, no sentido de, justamente, alterar, trabalhar representações menos positivas que se associam às pessoas mais velhas e que não têm, efetivamente, grande sustentabilidade do ponto de vista científico. Por último, a gerontologia educativa centra-se também nos profissionais e, portanto, pretende de alguma forma capacitar, do ponto de vista técnico, pelo menos do ponto de vista técnico, os profissionais que se envolvem ou que se inscrevem dentro desta área. Portanto, quando falamos da educação de adultos e dos adultos mais velhos, como dizem os espanhóis, das pessoas maiores, temos que pensá-la sempre em termos de acessibilidade aos sistemas públicos de ação social e à dinamização dos mesmos. E, portanto, a ideia é que, através destes sistemas, cada pessoa consiga, de alguma forma, otimizar os seus recursos e possam assumir o tal papel ativo, positivo no seu próprio desenvolvimento. Quando falamos da emancipação, quando falamos da construção, da felicidade, a ideia é sempre neste sentido: aquilo que me faz feliz a mim não é o que faz felizes ao outro, e, portanto, há aqui uma idiosincrasia muito grande e que depois se vai traduzir num bem-estar psicológico, eu diria assim, num bem-estar subjetivo, na medida em que, efetivamente, aquilo que me faz sentir bem faz-me sentir bem a mim, não necessariamente o outro. Portanto, a ideia é que consigamos, de alguma forma, promover o tal envelhecimento ativo, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, e a qualidade de vida, traduzida muitas vezes como a tal felicidade. Portanto, sublinhar aqui a dimensão positiva que permite a realização de novas atividades, designadamente as atividades de natureza educativa. Eu aproveitava também para referir alguns mitos que estão associados às pessoas mais velhas, no sentido de desencorajá-las das atividades educativas. Há a ideia, lá está, muitas vezes partilhada, de que o idoso já não quer aprender, não se interessa por atividades de aprendizagem, é uma pessoa que está aliada do que se passa à sua volta, portanto não tem interesse na novidade, e estas ideias, que muitas vezes são partilhadas em alguns círculos, têm que ser desmistificadas de alguma forma, porque, efetivamente, a investigação científica que se faz no âmbito das ciências sociais e humanas, e particularmente no campo da psicologia, não nos tem revelado isto de forma evidente. Portanto, parece que há aqui uma falta de sintonia entre aquilo que a ciência diz e aquilo que é muitas vezes a representação social, refira-se na nossa sociedade ocidental e dita civilizada. Assim sendo, passo então para algumas evidências científicas. Sabe-se, por exemplo, acabei de referir aqui a alguns autores, mas muitos outros podiam ser mencionados. Sabe-se, por exemplo, que as pessoas que apresentam um nível de educação mais elevado têm também uma maior tendência para uma afetividade mais positiva, portanto, para experienciarem emoções e afetos mais positivos. E, nesse sentido, podemos presumir que a aprendizagem permite então alargar o leque de interesses das pessoas
e, de alguma forma, sensibilizá-los para a participação social e cívica. Outros estudos, um desses estudos trata-se de uma revisão com mais de 20 anos, que foi realizada com adultos com mais de 65, uma revisão de múltiplos estudos que foram sendo publicados em revistas de referência nesta área de especialidade, e estes autores concluíram que efetivamente os adultos mais velhos são aprendizes capazes, motivados, participativos em múltiplas atividades de aprendizagem. Ora, isto parece contrariar justamente aquele estereótipo de que as pessoas não estão interessadas na aprendizagem, não querem aprender. Por outro lado, outros autores também vão referindo que o envolvimento destes adultos em atividades de aprendizagem permite estimular a capacidade de aprender. Repare-se que nós estamos hoje em dia enquadrados no âmbito do paradigma, do princípio orientador da aprendizagem ao longo da vida. Portanto, parece que efetivamente o envolvimento em atividades de aprendizagem vai fazer com que estas pessoas estejam cada vez mais predispostas a aprender. Portanto, isto quase que é uma bola de neve. E sublinhar também as aprendizagens em contexto de grupo, aprendizagens partilhadas, aprendizagens num registro mais colaborativo, que parecem ser aquelas que se traduzem em mais ganhos para as pessoas. De resto, esta aprendizagem na adultez tardia vai ao encontro daquilo que a Unesco também pressupõe em termos de educação, no sentido em que a participação e envolvimento nestas aprendizagens parece de alguma forma estimular cognitivamente e socialmente as pessoas e de alguma forma promover um conceito que está muito na moda, designadamente na área das ciências biológicas, mas também na psicologia, que é o conceito de reserva cognitiva. Portanto, ao fim e ao cabo, a ideia é não nos centrarmos nas perdas cognitivas que estão associadas ao processo de envelhecimento, mas ter uma perspectiva contrária, no sentido em que a ideia é promover o tal reservatório, se é que podemos assim dizer, de capacidades e de competências, e fazer com que, através da estimulação sistemática que as atividades educativas proporcionam, essas perdas sejam mais lentas, eventualmente até nem aconteçam em alguns casos. Bom, este é um esquema com algumas características do processo da ensino-aprendizagem nas pessoas mais velhas. Sublinhar aqui a questão do ritmo da aprendizagem. O professor Daniel Serrão hoje me falou de manhã das aprendizagens slow, das aprendizagens fast, enfim, uma aprendizagem num registro ou noutro não se traduz necessariamente numa melhor ou pior aprendizagem. Elas, na verdade, reportam-se a processos de processamento de informação diferentes e igualmente importantes. Destacaria também outra questão, enfim, que muitas vezes está associada a este público, que é a ansiedade em aprender. Muitas vezes há a ideia de que a participação e o envolvimento em atividades de aprendizagem vai fazer com que as pessoas voltem aos bancos da escola e que as aprendizagens sejam formais, tal como nós as conhecemos. Ora, muitas das atividades que são dirigidas a estes públicos são justamente atividades não formais, atividades de aprendizagem não formais, que inclusivamente decorrem não só em espaços como o espaço da Universidade Sénior Contemporânea, mas noutros contextos muito mais alargados, em que muitas vezes o propósito nem é a aprendizagem em si mesma, ou seja, a aprendizagem de alguns conteúdos vem a reboque de outros objetivos mais amplos. Bom, vou passar. Portanto, a ideia que se pretende aqui sublinhar é este equilíbrio entre as limitações e as possibilidades de aprendizagem, sublinhar também as possibilidades de aprendizagem que podemos encontrar nestas fases mais avançadas do ciclo vital. Bom, a propósito da gerontologia educativa, que referi há pouco, nós podemos também, na literatura, encontrar este termo da gerontagogia. É um termo que alguns gostam, outros gostam menos. Há quem fale na pedagogia dos adultos e na pedagogia dos adultos mais velhos, enfim, são questões terminológicas, mas a ideia é esta, é que efetivamente haja investigação no sentido de
construir modelos teóricos que depois se traduzem em intervenções de caráter mais prático e que desenhem metodologias e estratégias de intervenção educativas que se coadunem com as características dos indivíduos sénior. Portanto, podemos dizer que é o estudo da prática educativa num quadro de ensino-aprendizagem das pessoas que procuram desenvolver com qualidade e satisfação as suas vidas pessoais e sociais. Portanto, isto é do mais amplo possível, mas efetivamente a ideia é um bocadinho esta, é sustentar o processo de ensino-aprendizagem em função, não do processo em si mesmo, mas das pessoas às quais a aprendizagem, ou melhor, a educação se dirige, porque a aprendizagem fica para outros. Bom, objetivos muito gerais. Começando pelas modificações, a adaptação às modificações corporais, comportamentais, cognitivas que estão associadas ao processo de envelhecimento, e aqui destacar um mecanismo que é um mecanismo de coping, ou, se quisermos por outras palavras, a capacidade que os idosos podem trabalhar no sentido de lidar com estas modificações. Depois, a adaptação às mudanças culturais e tecnológicas da sociedade contemporânea e os desafios que são colocados, e depois também a descoberta de novos papéis no processo de envelhecimento. São estes os objetivos gerais. Focando-me agora nas universidades sénior em particular. Estas práticas educativas, como disse há pouco, extravasam claramente aquilo que é a educação formal. E, portanto, nós podemos englobar ou associar a gerontologia educativa e os contributos da gerontologia educativa a estas práticas educativas mais amplas, se quisermos. De alguma forma, as universidades sénior podem ser consideradas, então, como, enfim, uma solução socioeducativa extremamente vantajosa, em que estas atividades que são desenvolvidas promovem de alguma forma diferentes dimensões da atividade humana, da formação humana, e tomam também como referência, como vimos ali, o envolvimento dos adultos e a exploração de novas formações e de novos desafios. Portanto, a novidade, afinal, parece que interessa às pessoas mais velhas. O que é que oferecem as universidades sénior? Bom, o propósito inicial é a promoção da realidade